Será que vale a pena trabalhar com fusing em garrafa de vidro? A garrafa de vidro é gratuita, né? Como essa peça que a gente fez com a garrafa da cor natural, é gratuita a garrafa, mas e o custo de energia para fazer uma peça dessa daqui? Será que vale a pena? Bom, sejam bem-vindos ao nosso quadro Fusingcast. Eu sou a Gisele. Eu sou o Evandro. E a gente vai falar aqui a respeito do custo de energia para trabalhar com fusing em garrafa de vidro. Será que vale a pena? Que foi uma dúvida do Alexandre. De novo, Alexandre mandou uma mensagem aqui no nosso canal falando isso, né? Eu fico com medo do tanto de energia que é para trabalhar, digamos, 8 horas por dia com o forno ligado. Então, a gente vai falar sobre isso hoje aqui no Fusingcast, né, Evandro? Andro. Então, quer começar? Não. Então, gente, vou tentar fazer aqui aquelas minhas analogias muito da hora. Vamos lá, eu até escrevi aqui uma história para falar para vocês. Ó, pessoal, antes dela contar a história dela, quero deixar bem claro que eu não entendo as analogias. Não sei se tem alguém aí que também é dos meus, mas eu vou tentar entender. Se você não entende a analogia aqui, eu faço... Olá! Deixa aqui no canal. Se você entende, coloca aqui também que você entende. Mas enfim, a analogia é o seguinte, gente. Pensa aí que você trabalha todo dia em pé. Seu trabalho é aquele trabalho que você não pode sentar em nenhum momento. Às vezes você só para um pouquinho para almoçar e olhe lá. Você já tem que levantar e ir para a chuli para trabalhar o dia inteiro. E hoje você vai ser o seu dia de folga. Você vai ter 2 dias de folga, né? E justo hoje, tá? Sabe aquele tempinho de chuva? Aquele tempinho que é bom você ficar debaixo da coberta assistindo TV? Beleza, então é essa situação. Você deitou na sua cama, ou sei lá, no seu sofá, se cobriu, que tá frio, né? Aquele tempinho de chuva, pegou o controle da televisão e ligou a TV. Só que quando você liga a TV, você se lembra do preço que tá a energia elétrica. E aí você para e pensa, meu Deus, eu vou ficar 2 dias inteiros assistindo televisão. Imagina o preço que vai vir, né? No final das contas, quanto que não vai vir a energia elétrica? Como é que vai fazer? Aí você tem 2 alternativas. Ou você desliga a televisão e, sei lá, fica lá nos seus momentos deprê, sem fazer nada ou só dormindo. Ou você fala, não, eu trabalho o dia inteiro em pé, 8 horas por dia, eu mereço assistir minha TV e descansar minhas pernas hoje. O que você faz, Evandro? Não sei, eu vou ler um livro. Não, se falar assim de continuar assistindo, eu continuo assistindo. Não entra no clima da história, por isso que as histórias não dão certo. Não, eu continuo assistindo TV. Por quê? Porque assistir TV é o que há. O que eu tô querendo dizer, gente? Pensa aí se você não concorda comigo. Do custo-benefício. Afinal, você trabalha 8 horas por dia em pé o mês inteiro. Então tem um custo-benefício. Vai vir um pouco mais de energia? Vai, mas você tem que compensar um pouco e descansar. Pode continuar, tô ouvindo. Descansar, assistir uma TV no seu dia de folga. O que eu tô querendo dizer com isso? Depende do seu custo-benefício. Então, dentro disso, a gente vai entrar nesse assunto sobre... Não tá querendo dar risada, vai rir? Quero ver como que ela vai linkar. O custo-benefício. Ah, tá. Por quê? O que acontece? Se você liga seu forno, primeiro que não dá pra você ligar o forno 8 horas por dia. Porque, gente, quando você tá fazendo a sua peça, o negócio tá quente. Você não vai abrir o forno, pegar ele queimando e tirar ele pra fora pra esfriar pra usar o forno de novo. Por quê, Evandro? Que não pode fazer isso? Porque se queima dá choque térmico na peça. Não é só se queima, né? Que é o pior, porque você pode colocar uma luva, mas dá choque térmico na peça, o que acontece?
Quebra. É vrido. Primeiro que você não vai ficar, então, 8 horas por dia com o forno ligado, né? Depois eu falo mais sobre isso daí. Ou você já quer entrar no assunto das 8 horas? Porque, brother, não é 8 horas direto. Não, termina de falar aí. Termina o seu raciocínio, depois eu entro. Então, você não vai ficar com ele 8 horas por dia ligado. Segundo que, digamos que você consiga fazer 2 queimas por dia, que eu acho que é o mais, talvez dê pra fazer. Só que se dessas 2 queimas por dia, digamos que você tá trabalhando em peças decorativas. Digamos que cada peça que você vende por, sei lá, R$200. Então, se você tem 2 peças dentro do forno, você vai ganhar R$400. E a sua energia vamos chutar alto, R$150 de energia. Então, os R$150 não compensou os R$400 que você ganhou? Então, tudo é custo-benefício, né? Você não pode pensar que, nossa senhora, é uma... né? E também o Evandro vai explicar melhor como que você sabe, como faz o cálculo, mas não é dessa forma. Não coloca já uma barreira na sua frente do tipo, nossa, vai vir R$1.000 de energia, então não vou nem vou tentar trabalhar, porque a garrafa de vidro é gratuita, mas e o custo da energia, né? Então, dessa vez, Alexandre, não vai ser essa desculpa que vai te paralisar, né, Evandro? Então pode falar aí que depois eu entro nessa outra questão. Então, no caso das... Você quer que eu fale primeiro que o cálculo? Não, você ia falar sobre o forno não fica ligado o dia inteiro. Então, no caso do... Fala um pouco do forno e do micro-ondas também. Não, vou falar por enquanto só do forno, que a questão era do forno. Micro-ondas, eu vou falar... Todo o cálculo que eu passar aqui, tudo que eu falar de energia é dividido por 3, e aí você tem o resultado do que é gasto no micro-ondas. Um micro-ondas potente. Se não, enfim, eu vou explicar aqui como você faz o cálculo e aí você pode adaptar para o seu micro-ondas. Mas, por enquanto, a questão das 8 horas por dia, não é que você vai ficar... Em alguns vídeos aqui no canal, eu já devo ter falado, principalmente nos vídeos onde eu falo sobre queima, ciclo de cozimento, essas coisas, o tempo que a peça deve ficar no forno. Então, em alguns casos, a peça deve sim ficar dentro do forno por 8, 10, 12, 16, 14, 20 horas, 24 horas dentro do forno, justamente para ela não resfriar muito rápido e não dar o choque térmico. Dito isso, o forno ele não necessariamente fica ligado a essas 8 horas, dependendo da peça que você vai criar. Então aqui eu falo dependendo porque, por exemplo, citando aqui pegando como base um forno padrão de 50 por 50 centímetros internos, 50 centímetros quadrados, você não necessariamente precisa deixar ele ligado 8 horas, porque ele é um forno pequeno e de queima média ou queima curta, dependendo do fornecedor. Se você passa mais de 8 horas, isso o teu fornecedor vai passar para você, a pessoa de quem você está comprando o forno tende a passar para você. Eu vi ali um detalhe no forno. Depois você me lembra de te falar aqui um detalhe no forno ali. A pessoa que você vai estar comprando, ela tende a passar para você qual que é o tempo máximo de queima, você vai perceber que 8 horas é muito tempo. O que eu quero dizer com isso? Porque, pensando aqui como exemplo também, a criação de peças decorativas, como a Gi falou, vamos supor aqui que você vai fazer uma única peça grande, ocupando todo o espaço do seu forno, a peça que cabe ali dentro. Então, todo o ciclo de cozimento da sua peça tende a não passar de 3 horas. Por quê? Porque você vai fazer uma leve subida de temperatura, o forno ele tende a ir no máximo dele, e aí é onde você vai fazer o cálculo, ele vai no máximo até determinado ponto. E aí você cria um patamar. Eu gosto muito de criar patamar, porque eu já expliquei em outros vídeos aqui no canal, que é fazer essa curva, essa rampa, como muitas pessoas conhecem. Então cria-se um patamar, ou seja, nesse patamar aqui que ele criou, ele não vai estar
trabalhando no máximo dele. Dependendo da peça que você vai estar trabalhando, você vai estar criando, ele não vai estar trabalhando em 100% da potência dele. Ou seja, o custo por energia já vai ser menor. Então vamos supor, ele está aqui, subiu, criou um patamar. Então ele fica ligando e desligando, somente para manter a temperatura. Depois ele faz outra rampa até você criar a peça. Ou seja, se a sua peça demorar 3 horas para ser criada, nessas 3 horas o seu forno ele não vai estar trabalhando com 100% da potência. Porque em parte desse tempo ele vai estar ligando e desligando, ligando e desligando. Dito isso, eu vou passar aqui um cálculozinho para você, ou você quer que eu explique mais sobre mais alguma coisa? Fora essa questão, só mais uma coisa que acho que é bom você falar. Tudo bem, você fez lá o negócio do patamar, lá não está 100% do negócio. A questão de o tempo de resfriamento também, que o forno não vai estar ligado. Tipo assim, terminou de fazer a sua peça, o forno ele vai desligar. E aí você vai fazer a queda de temperatura e se a sua peça necessitar de recozimento, você faz o recozimento e aí seu forno liga de novo. Depois ela vai passar pelo processo de resfriamento, que na grande maioria dos casos, para um exemplo dessa peça com esse forno que eu estou te falando, é feito somente com o forno fechado, ele desligado. A peça vai resfriando sozinha. Você não necessariamente precisa fazer esse controle de queda de temperatura. Ou seja, não vai estar gastando energia. Não vai estar gastando energia. Então tá. Pronto. Para você fazer um cálculo de uma queima, para você saber quanto que o seu forno vai gastar, primeiro você tem que saber quanto que você está pagando de energia. Não dá para me falar, aqui em São Paulo, né, aliás, eu vou te passar aqui não dá para me falar que eu vou te passar aqui um cálculo tendo como base a energia aqui de São Paulo se você é de Minas. De Minas, por exemplo. Ou ele é realmente de Minas. Se você é de Minas. Então, os preços, eles variam. Então, o que você deve fazer? Primeiro, você vai na sua conta de luz e pega o valor que você pagou na conta de luz. Quanto que você pagou? Vou estar aqui como exemplo, sei lá, R$138. Vou colocar aqui os números aqui somente a título didático. Então, você vai na sua conta de luz, pega o valor que você pagou. Então vamos supor, eu paguei R$138, eu tenho aqui o valor que eu paguei na minha conta de luz mensal. Em algum lugar na sua conta de luz vai ter quanto que você gastou, ou pelo menos deve ter quanto que você gastou no mês para poder pagar esse valor da sua conta. Então ele vai estar escrito o número e do lado KW, ou seja, a quantidade de quilowatts por hora que você gastou durante todo o mês. Então vamos supor que eu gastei no mês 133 quilowatts por hora. Em todo mês eu gastei 133 quilowatts por hora, que deu no total de R$138. Então eu faço essa conta. Eu divido os quilowatts que eu gastei durante o mês por quanto eu paguei. Então... 133 dividido por 138? Isso. Dá 0,96. 0,96. Então, ó, tá. Fazendo essa conta, os quilowatts dividido por o valor, eu chego em quanto que eu paguei por hora. Por quilowatts, hora. Quilowatts são 1000 watts gastos por hora. Então eu gastei isso daqui. Eu estou pagando no mês inteiro 96 centavos por cada 1000 watts que eu gastei, que eu consumi. Feito isso, a gente chega no valor que você paga por mês, que realmente a empresa de energia está cobrando de você. Daí você vai no seu forno ou seu micro-ondas, caso você esteja utilizando a mufla, e vê qual que é a potência dele.
Por exemplo, eu tenho o meu micro-ondas aqui, não preciso colocar, que eu gasto 800 watts, somente 800 watts, ou seja, não é nem 1 kW que eu gasto. Já o meu forno é 5.500 kW, ou 5.5. Então eu vou focar aqui no meu forno de fusão. Então eu coloco o meu forno de fusão, então 5.5 multiplicado pelo valor que eu estou pagando por mês, que é 0,96. 5.5 vezes 0,96. Se você estiver utilizando um micro-ondas de 800 watts, você coloca 0,0.8 vezes 0,96, que aí você chega no seu valor. Então, 5.5 vezes 0,96. 5.28. 5.28. 5.28. Então eu estou pagando por cada hora do meu forno R$ 5,28. Cada hora dele ligado. Então vamos supor aqui, vou citar aqui um exemplo de criação de peça pequena, onde eu vou somente ligar o meu forno, deixar ele subir na velocidade máxima, criar um patamar lá em cima e depois desligar. Então eu coloco minhas peças dentro do forno, ligo o meu forno, ele vai subir. Se eu coloco ele para subir na velocidade máxima, ele vai estar trabalhando no máximo dele. O meu forno demora para ir na temperatura ambiente até 840 graus cerca de 50 minutos. Saúde. Demora cerca de 50 minutos. Então ele sobe, chegou aqui a 840 graus em 50 minutos. Dependendo da peça que eu vou criar, eu deixo aqui em 840 graus por cerca de 10 minutos, ou seja, já bateu 1 hora. Mas ele, lembra que ele tem que ficar nessa temperatura, ele tem que ir ligando e desligando para manter a temperatura, criar o patamar ou rampa. Então ele vai ligar, chegou aqui na 840, ele vai começar a fazer isso aqui, tec-tuc, tec-tuc, tec, que é o contador dele, ligando e desligando, ligando e desligando. Passou os 10 minutos, ele desliga. Concorda que nesses 10 minutos que ele ficar aqui ligando e desligando, ligando e desligando, ele não vai estar funcionando na velocidade, na potência máxima dele. Mas vamos contar aqui como 1 hora. Então, nesse ato de eu ligar, chegar em 840 e ele desligar, eu paguei R$ 5,28. Eu gastei. Sim, eu, Evandro, com base na energia aqui da cidade de São Paulo, capital. Então eu gastei R$ 5,28. Só que, e aí se você quiser multiplicar por 3 horas, é só você fazer essa mesma conta. Pega o 5,5, você primeiro acha quanto que você gasta por 1 hora. 5,28, é só você multiplicar o resultado por 3, por 4, por 8 horas. Mas lembra que você não vai estar gastando essas 8 horas. No micro-ondas é bem mais rápido. Eu consigo fazer uma fusão. Eu falei conseguia porque faz tempo que eu não uso o micro-ondas. Eu consigo fazer uma fusão de uma peça, em média, entre 8 e 12 minutos. Então, 12 minutos por esses, no micro-ondas de 800 watts, eu vou gastar coisa de alguns centavos, 70, 60 centavos, alguma coisa assim. Então, voltando aqui, você chegou no resultado de quanto você gasta por hora, é só você multiplicar pela quantidade de horas que você deixa seu forno ligado. Então, deu 5,28, né? É, sim. Digamos que a pessoa vai ficar com o forno ligado, 3 horas. 3 horas. 4 horas ou 3 horas? 3 horas. Vezes 3 dá 15,84. Então, 15,84. Vamos colocar aqui que você gasta 15,84 por cada queima que você for fazer. Lembrando, não é isso tudo, porque ele fica contando, ligando e desligando. Então, gastando...
Também 3 horas, eu tô dizendo assim, de repente a pessoa trabalha 2 vezes por dia com forno. 2 vezes por... Tudo isso você tem que colocar no papel, porque isso faz parte da precificação da sua peça final. Então tá, gastando por queima 15,34, você, pelo menos eu, Evandro, eu procuro aproveitar o máximo possível do forno para que esses 15,34, no caso aqui citando como exemplo esse resultado aqui, sejam muito bem aproveitados. Então vamos supor, se eu, Evandro, produzo uma peça dessa daqui com fins comerciais e vendo uma peça dessa por R$80, uma peça só já paga esses 15,84. Só que, se o meu forno cabe 8 peças, por que não eu já fazer 8 peças? Se eu faço uma peça, eu gasto 15,84. Se eu faço 8 peças, eu gastei por cada peça 15,84 dividido por 8. 1,98. 1,98. Vê? Então, o preço ele vai sair mais alto o gasto por peça se você não aproveitar o espaço interno dele. No caso, se o seu forno tem resistência nas laterais, você tem uma vantagem que é criar gavetas ou andares, que é você colocar várias peças, compartimentos, onde você vai queimar não somente uma camada de peça, mas várias camadas de peça. Então você tem o gasto por peça diminui bastante. Eu acho que... Digamos que vamos fazer uma conta aqui já só para ele já ter uma ideia também. No caso, por exemplo, a pessoa vai fazer no micro-ondas. Quanto que ela... Vamos fazer um cálculo aí. Então, ó, pegando o mesmo valor que eu pago aqui, que é 0,96. Meu micro-ondas é 80 watts. A partir de 1000 watts, você põe 1.200 watts, 1.2. 1400 watts, 1.4. 1800 watts, 1.8. E assim vai. Se é menos de 1000 watts, você põe 0.8. No caso de 800. 800 watts, 0.8. Então fica 0.8 vezes 0,96. 76 centavos. 76 centavos. 0,76. Por hora, né? Por hora. E aí você vai gastar... E aí, no caso, por exemplo, vamos lá. Vou fazer um pingente desse aqui. Uhum. Quanto tempo demora no micro-ondas pra gente fazer aqui? 1 hora? Não, demora... Vai, no máximo 15 minutos. Então, gente... Aí você pega aqui o... Porque a pessoa pode pensar, né? Quem trabalha com micro-ondas ou vai trabalhar com micro-ondas pode pensar, mas tudo bem. Então, com um forno compensa R$15, mas eu vou tirar já 8 peças. Na mufla, como o espaço interno dela é menor, eu vou conseguir fazer uma peça, né? 1, 2, dependendo do tamanho. Uhum. Só que você vai gastar 76 centavos, né? Para cada peça que você for fazer. Então, nem isso, porque 76 centavos é por hora. Se demora 15 minutos, você pega os 76 e divide por 4. Então, assim, eu sei que muita gente, às vezes, um forno... Quanto que tamanho que é aquele forno grande ali, o azul? 53, 53. Bom, tem um forno aqui na nossa frente que é 53 por 53, né? Você olha pra ele, dá a impressão, meu Deus, que bicho é esse? Deve gastar um tanto de energia. Mas ele gasta menos do que um chuveiro elétrico. Uhum. Tanto que ele é ligado com fiação de casa normal, 220 watts. Não é uma coisa, meu Deus, tem que dar um fio dessa grossura pro negócio. Não. Tem que colocar um transformador no poste. Então não é assim, tá, gente? É bom que o Alexandre fez essa pergunta, porque a gente já falou sobre isso aqui, mas a gente sempre vai ter que repetir, porque como é uma coisa nova, quando a pessoa vê assim à primeira vista, dá essa impressão de que tipo você vai gastar um rio de dinheiro com a energia elétrica. E não é assim que funciona, né, Evandro? Uhum. Agora, já que a gente entrou nesse assunto, uma coisa que é bom a gente falar aqui é sobre cuidado com a precificação.
Tá, beleza, é barato 76 centavos? É barato 15 reais uma peça de decoração para você colocar? É. Só que você tem que tomar cuidado na sua precificação. Que isso é um erro de bastante artesãos, porque tipo assim, ele não coloca na ponta do lápis o que ele gasta, o preço de custo para ele fazer determinada peça, e aí acaba vendendo por preço de banana e depois de um mês, 2 meses, pensar, não, só tô tendo prejuízo, vou parar com isso. Mas por quê? Porque não colocou na ponta do lápis, né? Porque não é só isso que você tem que colocar na ponta do lápis, você tem que colocar, além do preço da energia, o material que você vai utilizar, né? Como a gente fala sempre aqui no canal, a garrafa de vidro é um material gratuito que você encontra aos montes. Se você der uma olhada aí na sua casa, com certeza você vai achar uma garrafa de vidro, ou seja, material de graça. Né? No caso dessas 2 peças aqui, das 3, foi feito com a cor natural da garrafa. Então, se você está começando, você já pode começar com a cor natural, que você tem a opção de marrom, verde. Ó, gente, acabou a bateria que a gente trocou, mas beleza, a gente estava falando sobre as cores, né? Então, se você começar, você já tem as cores naturais da garrafa, que é colorido, que tem marrom, tem verde, tem transparente, tem azul, tem as variedades de tom, por exemplo, tem uma marrom, uma âmbar, que ela é um pouco mais escura, uma que é um pouco mais clara, a verde também tem uma que é um pouco mais escura, um pouco mais clara, então já tem essa variedade, então você já não vai ter que gastar nem com pigmento e nem com vidro, né? Então, só que fora isso, tem os outros custos, né? Que você tem que pôr embalagem, né? Sua mão de obra. Então, não é só você, eu acho que vale tanto, vou vender por tanto. Eu acho que vale 80, vou vender por 80. Eu acho que vale 150, vou vender por 150. Não é isso. Então, um erro dos artesãos é não fazer a precificação corretamente. Tem que pôr na ponta do lápis, não adianta você só ir fazendo, vou fazer as peças. Ah, quanto que vale? Já cheguei em loja que você pergunta o preço, a pessoa não sabe. Dá pra ver que a pessoa tá falando o preço ali de cabeça na hora, sem nem ter certeza do que tá falando. E é nessa que, ó, o artesão vai por água abaixo, começa a achar que não tá dando certo e desiste. Porque não colocou na ponta do lápis os custos que teve pra confeccionar a peça. Porque, gente, se você, por exemplo, você vai numa feira mostrar o seu trabalho. Às vezes chega alguém, a gente participou daquela feira mega lá, como é que chama aquela? Mega artesanal? Expo Center, não? Isso. A gente participou de uma feira que era muito grande. E geralmente as pessoas iam e compravam por... Ai, como chama? Assim, por monte? Varejo? Atacado? Atacado. Aí, às vezes, vai a pessoa que quer comprar por atacado, né? Que nem essa feira que a gente tava. Aí a pessoa pensa, a pessoa vê, sei lá, eu quero 5 peças dessa aqui. Quanto que você faz? A pessoa não sabe. Então, você tem que ter o preço por atacado e o preço no varejo, né? Para isso, você precisa saber o quanto você gastou, qual que é o seu lucro. Senão, você vai vender o negócio e já passei por isso também. Quando a gente começou, eu fui numa feira participar com o pessoal de um projeto que eu estava participando, uma equipe lá. E nessa feira tinha pessoas que trabalhavam, por exemplo, com confecção, tinha pessoas que trabalhavam com calçados e tava eu lá vendendo os meus colares, né? E do meu lado tinha uma outra barraquinha que estava vendendo vestido. E o vestido era assim feito de... como chama aquele tecido que geralmente tem roupa de linho. O tecido dos vestidos era um vestido mó legal de linho. Só que assim, os vestidos era bonito o tecido, né? Porque era linho. Só que ele era básico e só de uma cor, por exemplo, preto, marrom, bege, branco. E como os colares, eles são sempre tipo assim, a gente gosta de focar no público que gosta de coisa colorido, então tava todo um destaque na peça, então dava um composê bem bacana. E o pessoal que tava lá adorou, né, as peças. E aí eles queriam comprar no atacado. Só que eu, inexperiente, né, não sabia direito como fazer essa precificação, fiquei perdida. Falei, putz, e agora? Como é que eu vou fazer para vender no atacado?
Pra mim era bom, porque eu já vendi um monte de peça, mas não sabia por quanto vender. Até porque o preço das minhas peças não estava 100% certinho. Aí o que eu fiz? Fui perguntar para uma pessoa que estava ali, que era meio que uma professora nossa. Ela falou, não, vende. Melhor que você já vende tudo de uma vez. Eu falei, putz, mas e agora? Por quanto que eu vendo? Ela, não sei também, porque né, fica todo mundo assim, tipo, sem saber o que fazer. E como essas outras pessoas já eram mais experientes, elas meio que deram o preço, né? Porque quem vende no atacado, ele quer que você vende basicamente pela metade do preço. E não é assim que estava acontecendo, né? Se eu vendesse pela metade do preço, eu não ia ter lucro nenhum. E no fim, o que aconteceu? Eu vendi... Hello? Tô ouvindo a história. Eu vendi pela metade do preço. E aí, achei que eu estava fazendo um bom negócio, não tive lucro nenhum, ficou elas por elas, né? Então, você tem que ter essa sacada, tem que ser esperto nesse sentido, porque senão vai vir alguém e vai dar um digitar bichão e você vai acabar tendo prejuízo, né? Então, você tem que ter o preço do atacado, tem que ter o preço do varejo, né? O máximo, o mínimo que eu posso vender essa peça aqui é por, sei lá, R$80. Se eu vender por menos de 80, eu já vou estar no prejuízo, já vou estar pagando para eu trabalhar. Você tem que saber isso, independente de você estar fazendo peça de decoração, troféu, medalha, colar, você tem que colocar na ponta do lápis certinho para você poder negociar com o seu cliente. Pergunta. No caso, vamos supor, a gente está citando isso aqui como exemplo, vendendo no atacado. Colar assim, dá para vender no atacado? Dá. Colar exclusivo? Por que não? Não, é assim. E tipo assim, no atacado, que tem a questão da exclusividade. Como cada um é um, essa daqui sim, aí dá para vender no varejo. Mas no caso dos acessórios que a gente faz, como cada um é um, como que ficaria a questão do atacado? Então, nesse caso, a pessoa não estava comprando, por exemplo, ela não viu, por exemplo, uma peça dessa aqui e falou, quero 10 peças igual essa. O atacado dela eram as peças que estava pronta ali, né? Entendeu? Não era peça igual. Então, esse era o atacado daquele momento. Mas, por exemplo, a pessoa viu um colar desse e ela quer comprar no atacado 10 peças dessa daqui. É claro que você vai deixar o seu cliente ciente que peça exclusiva, feito à mão, ela nunca vai sair igual. Ainda mais essa daqui, por exemplo. Essa daqui, ela tem 3 cores, né? E duas cores, no caso preto e vermelho, e o detalhe feito com pó de ouro, feito à mão. Então, se o cliente quiser uma peça dessa no atacado, eu posso vender. Só que eu vou deixar bem claro para ele, né, para ela o seguinte, ó, as 10 nenhuma vai ser igual a outra, porque é peça exclusiva feito à mão, uma a uma, então não tem como ser igual. Então dá para fazer isso também. Tá. Mais alguma dúvida? Não. Então é isso, Alexandre. Espero que a gente tenha sanado as suas dúvidas, tenha cortado aí essa questão, esse receio de gastar muita energia elétrica, né? Até porque, gente, né, sei lá, se você tá querendo começar a construir o seu ateliê, né, pelo menos aqui em São Paulo, que é cidade grande, o preço de uma passagem de ônibus para você ir a um determinado lugar, se eu vou trabalhar, eu preciso pegar ônibus, já é o preço que você vai pagar para ir e vir, dependendo, num dia de trabalhando em casa com o seu forno ligado. Por exemplo, você gasta R$15 de passagem ou mais, se você for pegar metrô, ônibus e metrô. Para ir, 7 para ir, 7 para voltar. Dá 14. Você não gasta, você vai gastar esse valor trabalhando dentro da sua casa, né? Com o forno. Estou querendo dizer assim que vale a pena. Não é isso que vai paralisar quem quer abrir um ateliê e trabalhar com fuse. Bom, acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí que a gente pode te ajudar de alguma forma, beleza?
A gente vai terminar porque os fones estavam ligados, eles desligaram e agora tá resfriando. E quando resfria, o calor... Principalmente pra quem tá na menopausa. Você tá? Andropausa, homem, né? Não sei, é? Acho que é isso aí, gente. Grande beijo e até a próxima. Valeu.